A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje teremos uma aula maravilhosa na revista dos jovens, a lição de número 5, que fala sobre o tema a autenticidade contra uma fé morta. Antes de nós iniciarmos esse belíssimo conteúdo, quero te pedir algumas coisinhas bem importantes para o nosso canal. Primeiro, deixa aquele like do céu, aquele like que tem abençoado o nosso canal. Também compartilhe os nossos vídeos, isso é muito importante, temos um grande engajamento com a questão do compartilhamento dos nossos vídeos. Também não deixe de comentar, isso é muito importante, quero deixar um coração, quero deixar uma mensagem de paz, de alegria da parte de Jesus para você, ok? Também, durante a semana, nós temos 3 revistas, a dos adultos ministrada por mim, a dos jovens, que também é ministrada por mim, e a terceira e última, que é a dos adolescentes, ministrada pela minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo. Então, nós temos aqui um canal que pode te oferecer conteúdos de qualidade, tá bom? Então vamos lá. O nosso texto principal vai dizer o seguinte: meus filhinhos, olha o amor, olha o carinho, olha a atenção. Não amemos de palavras, ou seja, como se as palavras fosse a única forma de expressar amor. Nem de língua, ou seja, de conversa, seria esse caso. Mas não por obra, ou seja, que se mostra por meio de ações. Que esse amor seja demonstrado não de palavras, nem de língua, mas por obra. E além das obras, em verdade. Então, a ideia de não e em verdade quer dizer o seguinte: não colocar o amor em discurso, pregação e não viver. É em discurso, tá bom? Em verdade, aliás. O resumo da lição vai dizer o seguinte: a nossa fé, a fé mística sobrenatural em Jesus Cristo, precisa, ou seja, há essa necessidade de ser revelada através ou mediante as nossas ações. Nós temos um termo teológico que se chama praxis, né? Ou seja, é a concretização da nossa fé. E isso é muito importante para nós cristãos, tá bom? Os nossos objetivos: compreender o perigo dessa fé que é improdutiva, explicar as evidências da fé por intermédio das ações e destacar o exemplo de fé de Abraão e Raabe, que o próprio Tiago cita no seu capítulo 2. Dentro da questão da interação, nós vamos trabalhar a ideia da fé improdutiva, considerando ela inútil, porque a fé verdadeira se manifesta em obras de amor, compaixão e obediência a Deus. Aí ele cita Abraão e Raabe, que pela fé tomaram ações decisivas e corajosas. Então nós também somos chamados a demonstrar a fé em Cristo, não somente em palavras, mas também em ações, e isso é muito importante. Orientação pedagógica: Tiago compara a fé destituída de obras e simples expressão de simpatia, de ajuda prática. Então ele vai comparar a fé destituída de obra a simples expressões de simpatia e ajuda prática. Expressões de simpatia sem obras também não funcionam. E aqui nós vamos trabalhar os 2 tipos de fé diferentes que são apresentadas no texto de Tiago, que já se encontra em Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26. Lembrando que a aula de número 4, a lição 4,
nós trabalhamos o mesmo capítulo, ok? Então é uma sequência. Se atentem a isso. Nós estudamos o capítulo 2 de Tiago, versículo 1 ao 13. Agora continuaremos do versículo 14 até o versículo de número 26. Trabalhe nessa temática dessa sequência que vai dar tudo certo. Então nós vamos trabalhar o corpo do texto, então nós não vamos ler Tiago capítulo 2, tá bom? A nossa introdução. O autor coloca 3 pontos importantes que eu destaquei já na introdução, que é a introdução referente ao trabalho que vai ser estudado aqui. Ele destaca que nós somos desafiados a demonstrar a nossa fé por meio das ações, então nós somos desafiados por Tiago, o autor da epístola, a demonstrar a nossa fé através das obras, advertindo-nos contra uma fé inativa e de uma fé morta, que não tem reação nenhuma. E falar dos perigos de uma fé improdutiva. Então, Tiago trabalha muito bem essa questão no seu livro, né, na sua epístola, e nos traz aqui grandes ensinamentos que nós vamos abordar, e já desde já o autor deixa esses pontos importantes para nós analisarmos, tá bom? Que nós iremos analisar. Tópico 1. Os perigos de uma fé improdutiva. Ele trata no subtópico de número 1 a inutilidade. Tiago, no capítulo 2, nos faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Ou seja, nós estamos falando de uma fé que pode salvar, mas uma fé que não tem obras, ela pode realmente salvar essa pessoa? Então é uma pergunta intrigante que Tiago já coloca no início do seu texto. Então trabalhar a ideia de quando a fé não é fé é uma confissão inútil. Deixa eu repetir novamente, quando a fé não é fé, é uma convicção inútil, tá bom? Então aqui, a fé que Tiago rejeita não é reconhecida por ele como fé verdadeira. Então é como se existisse duas fés. A fé que a pessoa confessa por meio de uma confissão, e a fé que Tiago fala ser a verdadeira fé, ela é uma fé que demonstra atitudes. Então a fé que Tiago rejeita não é reconhecida por ele como fé verdadeira. Ela é uma confissão ou declaração, mas não é uma realidade. Isso é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso o que Tiago está falando. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas vão na igreja e elas dizem: eu tenho fé, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, mas na hora da atuação, na hora de fazer alguma coisa, ela não faz, ela rejeita, ela não aceita, ela não quer fazer. Ou seja, é uma fé egoísta, uma fé difícil de ser compreendida no nosso tempo, porque a fé que Tiago está nos expondo é uma fé que, além de ser confessionária, ela também é atuante, ela trabalha em prol do outro. Então, no versículo 14, que é o início do nosso texto, a fé dessa pessoa que não se materializa em obras pode ter poder ou capacidade de salvá-lo? Então, o simples fato de Deus falar: eu acredito em Deus, eu sou cristão, é uma profissão de fé, né? Eu sou cristão, eu acredito em Jesus. Será que somente o fato de eu falar que sou cristão me garante o direito da salvação, se a minha fé não exercer sobre outro a ação? Então, essa fé é questionada de Tiago.
É uma fé inútil para Tiago. Ela tem que ter movimento, ela tem que trabalhar, uma fé que trabalha em prol do outro. É uma fé que resulta, que dá resultados. Então é importante salientar aqui. Então ele deixa uma pergunta. E meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas Tiago não está falando de uma salvação pelas obras, mas que as obras são consequências daquele que tem fé, daquele que quer ser salvo. Então, se ele tem fé em ser salvo, ele pratica boas obras. Então é importante. Porque se ele acredita na salvação, mas ele não ajuda o próximo, se ele não faz nada pelo próximo, o que ele quer receber com isso? Rejeição da parte de Deus. Lembra do texto quando Jesus falou: muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós curamos, nós expulsamos demônios, apartai-vos de mim. Vós, eu não conheço vocês. Eles disseram que tinham fé, mas as suas ações eram ações más, porque a Bíblia vai dizer, vós que praticais a iniquidade. Não tinha coerência entre o que eles aquilo que eles confessavam com aquilo que eles faziam. Vamos lá? Paulo rejeita a ideia de que as boas ações sejam meritórias para a salvação. Então aqui nós entramos num dilema, na verdade, muito interessante entre Paulo e Tiago dentro da visão dos comentaristas. E aqui é interessante, né? Porque Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia que dá quando você lê Tiago é que o ser humano é justificado pelas obras, mas não é bem assim. Percebam, Tiago capítulo 2, versículo de número 21, fala que Abraão foi justificado pelas obras. Há uma afirmação, se você pegar o versículo 21, porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ele está fazendo uma afirmação que Abraão foi justificado pelas obras. Aí Romanos capítulo 4 e Gálatas capítulo 3, versículo 6, trazem a mesma mensagem. E creu Abraão no Senhor, e essa crença, e não a obra, essa crença foi lhe imputado como justiça. Tanto é que Gálatas capítulo 3, versículo 6 vai dizer assim, ó, os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Então Paulo ressalta não a ideia do sacrifício, mas a ideia da fé de Abraão. E todos aqueles que acreditam em Cristo através e por meio da fé são considerados também filhos de Abraão. Então ele trabalha essa temática em Romanos capítulo 4, versículo 3 e Gálatas 3 e 6. Tá, então os dois recorrem às verdades de Gênesis, correto? E Paulo, ele refere-se à fé do patriarca, aí que eu vou responder essas duas posições, para os irmãos depois salientarem. Refere-se à fé do patriarca no tempo em que Deus lhe prometeu um filho. Fé que aceita a promessa sem ter provas concretas. Aqui é dentro da visão dos comentaristas sobre aquilo que Paulo expressou, que creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça, fala de uma fé no tempo em que Deus lhe prometeu um filho. E pelo fato dele aceitar uma promessa sem ter o quê? Provas concretas. Isso é fato, nós vemos na história de Abraão. Agora Tiago, ele refere-se à fé quando o patriarca
ofereceu sobre o altar, aí você vê o espaço-tempo totalmente diferente, sobre o altar o seu filho. Aí a ideia é, a fé coopera com as obras. E que pelo ato de Abraão, a fé de Abraão foi aperfeiçoada. Percebam que a dinâmica muda? Então Tiago traz para um outro contexto a questão da obra. E que a fé de Abraão só foi aperfeiçoada por causa do ato de Abraão. Então aqui é um resumo bem interessante sobre essa questão, né, da diferença entre os escritos de Paulo, Gálatas e Romanos, e o escrito de Tiago. Ambos falam de fé, ambos falam de obras. E obras para Paulo cai no quesito de mérito, e mérito não é usado como parâmetro para salvação. Mas para Tiago, a obra aqui, e usando Abraão como exemplo, tem um poder de aumentar a fé que Abraão tinha em Deus, ok? Então vamos lá. Então aqui o autor, no subtópico ainda de número 1, né, inutilidade, o autor vai se referir: depois de receber a justificação pela graça, a fé deve se manifestar em ações. Romanos capítulo 2, versículo 6. Pois Deus recompensará cada um de acordo com o que fez. Romanos 2 e 6 deixa bem claro. Então essas boas ações, como o autor deixa claro, que frutificam naturalmente a partir de um coração que ama a Deus e ao seu próximo. Então essa fé salvadora, essa fé libertadora, essa fé transformadora gera boas ações que são frutificadas naturalmente no coração daquela pessoa que ama a Deus e ama o seu próximo, tá bom? Então, vamos aqui salientar um ponto importante que o autor deixou. Crença é o assentimento ao testemunho, ao passo que a fé é o mesmo assentimento ao testemunho acompanhado de confiança. Então nós temos aqui dois pontos interessantes entre o que é crença e o que é fé, tá? A crença é o assentimento ao testemunho da pessoa, enquanto a fé, ela é o testemunho acompanhado de confiança. Então, quando nós falamos de boas ações, elas são exemplificadas aqui nos versículos 15 e no versículo 16, porque no versículo 14 ele introduz o tema. E aqui no versículo 15 e o versículo 16 ele traz uma interessante parábola, que poderíamos chamar de pequena, minúscula parábola de grande efeito. Ele vai trazer o exemplo de um irmão e de uma irmã que tem falta de roupa, ou seja, a palavra nu ali está mais ligado à ideia de mal vestido, com roupas de maltrapilho, roupas velhas, está mais nesse sentido, né? E não nu propriamente dito. E essa pessoa que tem falta de mantimento, o que você vai fazer? Será que você apenas chegará nela e vai dizer o seguinte: olha, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus vai prover, Deus vai dar vitória, acredite em Deus, confie em Deus, e você virar as costas para uma situação ao qual você poderia agir, poderia fazer, poderia mudar e você não mudou. Você poderia fazer, mas não fez. E você deixou apenas um alento, um acalento espiritual para ela, que da mesma forma se traduz na sua total falta de sensibilidade, misericórdia e compaixão,
Então, da mesma forma que ela vai esquecer das suas palavras e isso vai se tornar insignificante para ela, porque ela também necessita do pão, ela também necessita do mantimento, assim é comparado à fé daquela pessoa, Tiago diz, que a fé dessa pessoa também é frívola. Ela fala, mas ela não faz. Ela fala, mas ela não cumpre. Ela fala, mas ela não ajuda. Ela fala, mas ela não tem misericórdia e não tem compaixão. Então aqui a fé deve vir acompanhada de ações. Percebam que Tiago ele dá uma ênfase à questão da pobreza, né? Tiago capítulo 2, versículo 5, nós estudamos na outra aula, ele vai dizer assim, ó, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Então isso é uma pré-condição de Deus. Deus escolheu os pobres da terra com o intuito de torná-los ricos na fé. Aí o versículo 6 do capítulo 2 mostra essa realidade. O que Tiago está falando aqui não é algo frívolo, não é algo sem importância, porque lá no versículo 6 ele já estava falando sobre esse assunto enquanto ele diz, ó, no entanto, vocês desprezam os pobres. Então Tiago deixou bem claro, vocês estão desprezando os pobres, estão valorizando aquele que vem com o anel no dedo. Nós estudamos na outra aula, e se você não assistiu, assista lá, que tem algumas pérolas lá que nós falamos. Então aqui ele vai reportar o assunto, só que agora no sentido da fé. Olha, lembra dos pobres que eu falei lá no versículo 6? É como se ele estivesse falando, né? Lá no versículo 6, quando eu disse para vocês, olha, você está falando que tem muita fé, mas o que é que vocês estão fazendo por eles? O que é que você fez em prol do teu próximo? Você ajudou ele? Você estendeu a mão? Você fez o impossível para ajudá-lo? Essa fé que você professa é só de boca mesmo? Ou você faz algo por alguém? Então Tiago se preocupa com isso. É tão verdade que quando Paulo foi avisado de que os irmãos da Galileia, da Judéia, né, estavam passando por muita dificuldade, o que Paulo fez? Ele juntou os presbíteros, juntou a liderança gentílica, irmãos, nós já estudamos isso em aulas passadas, gentílicas, e levaram uma grande oferta para Jerusalém. O intuito de Paulo era muito estratégico. Ele queria, sim, que através daquela oferta houvesse uma reconciliação entre gentios e judeus. E qual seria o melhor método de agradar? Qual seria o melhor método de adentrar? Qual seria o melhor método de mostrar que não há divisão, não há cisma, não há contenda, não há discórdia e que há um só pensamento através de um mantimento? Paulo junta aquele mantimento, leva os líderes junto com ele, chega em Jerusalém e diz, olha, os nossos irmãos da Galácia, os nossos irmãos gentios fizeram o possível e o impossível para juntar dinheiro, para juntar alimentos e trazer para Jerusalém, para mostrar para vocês, nas minhas palavras, para mostrar para vocês que nós não temos nada contra vocês e nós só queremos o bem, nós só queremos ajudar, nós só queremos ser misericordiosos e bondosos e mostrar a realidade da nossa fé através das obras. Então é muito interessante, é muito importante nós pararmos para analisar isso, tá bom? O escritor aos Hebreus, aqui ele vai citar Hebreus capítulo 11, versículo 1, que tenta explicar o que é a fé em termos teóricos. É o firme fundamento que está embaixo das coisas que se esperam, que podem ser construídas acima, e a prova daquelas que não se vê. Então você já tem o alicerce, você tem uma projeção de uma construção, mas você não vê, mas você crê que isso vai acontecer. Essa é a fé,
que nos movimenta, que nos orienta, que nos dá sustentação. Engano espiritual. Acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar a si próprio. Uma pessoa que tem apenas essa fé pode acreditar que está espiritualmente saudável e salva, mas está totalmente enganada. A sua fé não tem impacto real em sua vida ou na vida dos outros. Então, fé nada mais é do que persuasão firme, uma convicção fundamentada no ouvir, A fé usada como referência à confiança, fidedignidade, fidelidade, lealdade. Fé é uma convicção produzindo um pleno conhecimento da revelação ou da verdade de Deus. Então, se a fé é uma firme convicção produzindo, um pleno conhecimento da revelação ou verdade de Deus, a verdade e a revelação de Deus me mostra que a minha fé estagnada, ela não tem poder e ela não tem efeito. Ela precisa partir para a prática. Então é importante que você trabalhe com seus alunos, com esses jovens, essa temática. O que você tem feito pelo teu próximo? Ouça testemunhos deles, de algum momento, de alguma situação, e como eles se sentiram após fazer determinadas ações. Então a nossa fé, ela deve ser realmente uma fé movimentada, tá bom? Então é um engano a gente pensar que somente a fé, eu creio, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu toco, eu prego, eu dirijo o culto, eu sou professor da escola dominical. Se a fé não for produtiva, vai cair somente na retórica, na falsidade, na mentira e na ilusão, como o autor mesmo colocou aqui. Então é muito perigoso. Essa incoerência revela uma fé superficial, que não transforma o caráter, nem motiva a prática do bem e não glorifica a Deus. Percebam a gravidade que o autor nos coloca. Não transforma o caráter dessa pessoa, nem motiva essa pessoa à prática do bem e também não glorifica a Deus. Eu fico muito preocupado quando eu ouço assim, principalmente quando alguém morre. Mas aquela pessoa era muito boa, ela fazia isso, ela fazia aquilo, ela ajudava, Os irmãos entendem que tem situações em que a pessoa faz muito, mas ela não crê, mas ela fez muito. Mas ela ou ele foi tão bondoso, mas não cria, não acreditava em Deus. Ou aquela pessoa que é crente, tem fé, acredita, mas não faz. Então a fé, a salvação dessa pessoa está sendo colocada em jogo, segundo Tiago. Há um perigo, há um risco aí. Então nós temos que trabalhar essa questão, para que nós não possamos cair no comodismo espiritual e achar que pelo fato de estarmos na igreja ou professarmos alguma fé, já estamos totalmente salvos, sendo que é o primeiro passo da salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, pré-condição, crê, depois batizado. Se não der tempo de ser batizado, pelo menos que creia. Mas enquanto estiver vivendo, essa fé, essa crença tem que se tornar realidade na vida do próximo. É como se diz um escritor, o eu-tu. O eu-tu, ele está interligado. O testemunho ineficaz. A fé improdutiva prejudica o testemunho cristão, a fé improdutiva. Quando os crentes não vivem de acordo com a sua fé professada, isso pode levar outros a questionar a autenticidade do cristianismo. A nossa fé não pode estar alicerçada. Rituais, tradições, expressões externas de religiosidade, como crucifixo ou uma roupa ligada
a questão de santidade, castidade ou qualquer outra forma de demonstrar essa fé de forma exterior. A fé realmente verdadeira, assim como Tiago diz, a religião verdadeira. Aqui ele está falando sobre a fé verdadeira. Percebam que ele trabalha as duas questões de formas totalmente amplas e também totalmente separadas. A verdadeira religião é, a verdadeira fé é. Ou seja, a verdadeira religião trabalha também com a ação. Se ela crê, ela deve demonstrar através das ações no que ela crê e o porquê que ela crê e por que ela faz aquilo, aquela questão, aquilo que ela está realizando, o porquê que ela está fazendo. É por interesse, é por salvação, é por aparecer? Por quê? Não, peraí, essa igreja, essa religião, a religião verdadeira é ajudar os órfãos, as viúvas e fugir da promiscuidade. Então, essa é a verdadeira religião. A verdadeira fé, por outro lado, ela também é importante, mas ela precisa produzir frutos. Então, o autor trabalha aqui, ó. A pessoa pode enganar a si mesma, achando que cumprir determinados rituais ou ir à igreja é suficiente, enquanto negligencia a justiça, a misericórdia e a verdade. Quantas vezes você se deparou com injustiças? A partir do momento que você se depara com injustiças e você não age com justiça, você está negando a sua própria fé. Você está colocando em risco a sua vida e a vida do outro. Quando você não pratica a misericórdia e a verdade, você está dando também um mau testemunho daquilo que você acredita. É uma fé ilusória, é uma fé que não transforma. Fé é uma história nova a cada dia. Não é, pois, nem estado, nem qualidade. Não é qualidade, não é estado. Por que que não é qualidade nem estado? Porque a pessoa pode dizer assim, ó, eu oro X horas por semana. Eu oro 3, 4 horas por dia. Parabéns. Consegue mais do que eu. Parabéns. Mas Tiago está falando, você ora 4 horas por dia? É como se Tiago estivesse falando aqui para nós, ó. Então você ora 4 horas por dia? Você ora 8 horas, 10 horas por semana? Que bom. Agora vem cá, aproxima da tela. Tiago falando, aproxima da tela. O que você tem feito pelo seu próximo? Para justificar tanta fé assim? Para mostrar que você é bom? O que você tem feito pelo próximo? Ou você tem feito como o rapaz que passou lá, o levita? Ou você tem feito como o judeu que estava indo para o templo, o sacerdote, né? Será que você está fazendo como ele? Religioso demais, eu não posso perder meu tempo, eu não posso fazer, não é problema meu, isso não está na minha alçada, isso é com o outro, isso não é problema, não está no meu controle, na minha dimensão, eu vou dirigir o culto. Ou o outro, não, eu estou apressado para cantar, eu não tenho responsabilidade com isso, o problema não é meu. Mas está lá orando, está lá glorificando a Deus, está lá agradecendo a Deus. Aí de repente vem alguém, um bom samaritano, e vai e ajuda o rapaz e ainda deixa despesas pagas ainda. Então é algo para se pensar, algo para se analisar. Como é que está a nossa fé? Será que eu estou ajudando o meu próximo ou será que eu quero ver o mal? Será que eu estou querendo que ele não se dê bem na vida? Será que eu estou dizendo que eu sou crente, mas ao mesmo tempo eu estou torcendo para que o outro não compre o carro dele? Ou que o outro não compre a casa dele? Ou que o outro não consiga um emprego? Ou que o outro não se dê bem naquilo que ele está fazendo? Então essa fé egoísta, ela é terrível, ela não ajuda em nada. Ou você está ajudando de alguma forma as pessoas. E quando a gente fala de ajudar o próximo, as pessoas logo pensam em dinheiro. Mas não é uma palavra amiga, um gesto, um aperto de mão, um abraço, uma conversa,
algo assim ajuda as pessoas. É uma fé que transforma, é uma fé que se preocupa com os outros. Aquela fé egoísta de que eu comendo o meu alazão, eu não estou nem aí com os outros. É uma fé totalmente hipócrita. Né? É como aquela situação que Jesus colocou. O, o, o judeu orando e o publicano. O judeu orando fala assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como aquele publicano que faz isso e faz aquilo. Aí o publicano está orando, mal olha para o céu, ele olha para baixo e diz assim: eu sou pecador, eu não mereço, eu sou pecador. Então há uma diferença entre fé. Uma fé que reconhece os seus erros, seus defeitos e busca fazer algo, e aquela fé egoísta que só pensa nele. Tá? Então vamos lá. Aqui, 2. A evidência da fé por intermédio das ações. Fé e ação. Capítulo 2, versículo 17. Afirma que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aqui, a verdadeira fé sempre se manifesta em ações, embora não sejam elas um substituto para a fé. As ações não são um substituto para a fé, em hipótese alguma. Por quê? Percebam nesse subsídio que encontra no comentário bíblico Beacon, inclusive eu estava com ele até aberto e é o mesmo contexto. Eu separei alguns pontos aqui que você pode trabalhar em sala de aula, que já está na própria revista. Os versículos 15 e 16 têm sido descritos como uma pequena parábola, como nós já falamos. E a aplicação é o versículo 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Se você tem recurso disponível, se você tem não apenas desejo e vontade, mas tem recurso e pode fazer, faça. Isso faz bem para a tua alma, faz bem para o teu coração, você vai dormir bem, você vai se sentir mais feliz, mais alegre, é isso que acontece. Ao falar isso para eles, sem lhes dar nada, o proveito deles será igual à sua fé professada, sem essas obras que são os frutos genuínos da verdadeira fé. Então o Tiago está falando, o autor aqui, o comentário bíblico Beacon, está dizendo, ao falar isso para eles, vai em paz, Jesus vai te abençoar e você tem condição de fazer alguma coisa, que proveito será disso? Vai ser igual a sua fé professada, não vai ter efeito nenhum. É muito perigoso isso, irmãos. As irmãs que ele faz referência aqui devem se receber um tratamento igualitário. Então não há diferença dentro da igreja, homem e mulher, não há diferença. E nus aqui, como eu disse, deve ser entendido como mal vestido. Às vezes você tem um sapato, você tem um tênis dentro da sua casa que você não usa, que está em bom estado. Você tem uma roupa, a pessoa prefere jogar no lixo do que dar para alguém. Isso é feio, isso é terrível, isso é horrível. Se você não está usando, esse dia, agora mesmo, eu tinha ganhado essa semana nós tínhamos ganhado uma motoca elétrica e ficou aqui em casa um bom tempo. Minha menina já tem 3 anos e nós não arrumamos ela. Mas estava guardadinha dentro do quarto, não estragou. O que a gente fez? A gente ganhou aquilo. Como a gente ganhou, o mais justo a fazer é doar, já que nós recebemos de graça. E não querer lucro em cima. É uma opção nossa. Aí nós pegamos, colocamos no WhatsApp, rapidinho já apareceu uma pessoa. Estava com a criança recém-nascida, já veio aqui em casa, já pegou, não cobramos nada e ficamos felizes. Porque é uma coisa que nós recebemos de graça, passamos para uma família que vai utilizar dentro da casa. Então é importante. Agora, se eu ficar no egoísmo, mas agora eu tenho que ganhar dinheiro, sendo que eu ganhei, não tive nenhum investimento, é muita hipocrisia da minha parte. Então, é um exemplo simples aí. Eu acredito que as mamães que estão me assistindo, quantas roupinhas. Minha menina tem 3 anos, até pouco tempo atrás, ganhava muita roupinha. Do mesmo jeito que nós ganhávamos,
nós doávamos também, porque é uma forma de retribuir a outro ser humano aquilo que outra pessoa fez por nós. Aquela pessoa que fez algo por nós, sendo crentes ou não, ela fez uma boa ação. Mas nós, genuinamente cristãos, pegamos essas roupinhas e distribuímos de forma gratuita para outras pessoas que também precisavam. E quem é mãe aí sabe que os primeiros meses vão muita roupa e ganhar uma roupinha é sempre bom, né? Então vamos lá. Aí aqui, Tiago vai falar sobre o amor em ação. Porque aqui no subtópico 1, ele já falou sobre fé e ação, tá? Prove a mim que você tem fé sem obras, e eu provarei a você que tenho fé por meio das obras. Tiago é fenomenal. Ele vai desafiar. Prove para mim que você tem fé sem obras. Prove para mim que você consegue ter fé sem ter as obras, porque eu provarei a você que eu tenho fé por meio das obras que eu faço. Vamos lá? Amor em ação. O texto dos versículos 15 e 16 tem sido compreendido como uma pequena parábola, né, que ele fala da fé, 15 e 16, que ele fala aqui da pequena parábola da pessoa que está com fome e da pessoa que está mal vestida. E no versículo 17 ele fala, né, sobre a fé morta. Essa fé morta interiormente e exteriormente inoperante. Interiormente morta e exteriormente inoperante, ok? Então, 1 João 3,17, ele vai citar aqui, como ele já citou aqui no tópico anterior. Aqui ele vai citar 1 João 3,17. O texto vai dizer que ele expressa a mesma ideia de Tiago, né? Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer o amor de Deus? Aí nós já falamos sobre ele. Então vamos aqui, o subtópico de número 3, vai falar sobre a obediência em ação. Tiago 2,19 faz uma referência direta ao texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Aí, aqui no versículo 19, ele pergunta, tu crês que há um só Deus? Ele vai provar a fé daquela pessoa, ele vai dizer, você crê que existe um único Deus? Mostrando e fazendo referência a Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Aí o versículo 19, ele diz, faze bem, você está fazendo bem, mas isso não é o suficiente. Você crê que há um só Deus? Creio, acredito, mas isso não é o suficiente. Sabe por que não é o suficiente, irmãos? Tiago falando. Porque também os demônios creem e estremecem. Apenas fé, no sentido de reconhecer Deus sem responder a Ele em ação obediente, é uma religião que mesmo os demônios professam. Nossa, como o Tiago encurtou tudo isso. Como o Tiago estreitou. Ele está dizendo, você crê em um único Deus? Creio, tenho fé. Tá, até os demônios creem. E além deles creem, eles estremecem. Então o Tiago está fazendo a comparação terrível, dizendo, olha, a mesma religião que eles têm, você também tem. Não sendo uma fé salvadora, só estremecem. É uma fé demonstrada pelo seu terror. É uma fé que não tem obras. É uma fé que estremece, que dá medo, mas não tem obras. Então a mesma religião que os demônios servem, Tiago fala, essa é a sua religião. É uma religião morta, que diz que professa, crê e acredita, mas não tem ação concreta. É duro ouvir isso, irmãos. Tópico 3. Abraão e Raabe, exemplo de uma fé. Aqui ele vai citar no versículo 21 ao 24 o exemplo de fé. Tá? Vamos lá? Versículo 21 ao 24. Então ele vai citar tanto Abraão quanto Raabe, no versículo de número 25, né? Então aqui ele vai dizer que a fé que levou Abraão a oferecer Isaque sobre o altar.
Tiago nos ensina que Abraão foi justificado pelo que fez, porque creu em Deus. Eu expliquei aqui atrás sobre essa questão. Paulo se refere à fé do patriarca no tempo em que Deus lhe prometeu um filho. Fé que aceita a promessa sem ter provas concretas. Enquanto Tiago referiu a fé quando o patriarca ofereceu sobre o altar o seu filho. A fé coopera com as obras. O que, pelo ato de Abraão, a fé foi aperfeiçoada. Então, no versículo 20 ao 26, Tiago volta-se às provas que deveriam ter maior peso para seus leitores, que eram judeus. As duas pessoas foram levadas a agir de acordo com a sua fé em Deus. O versículo 20, ele faz um desafio, né? Ele primeiro chama esses homens de homens vãos, insensatos, cabeças vazias, porque estão restritos a uma fé meramente visual. E ele vai dizer, queres tu saber? Ou seja, queres uma prova irrefutável? Aí ele vai citar tanto Abraão quanto Raabe. Então, a obra demonstrou a fé que ele já possuía. No caso de Abraão, a obra demonstrou a fé que ele já possuía. Então ele foi justificado pela fé, pelas obras, como Tiago diz, porque a fé já estava nele. E por causa das obras, a sua fé foi aumentada. Mas antes de ter a obra, ele já tinha fé, porque ele creu nas promessas de Deus, tá bom? Então, aqui é interessante esse ponto aqui, no caso de Abraão. Raabe segue a mesma linha para demonstrar que a fé não funciona sem obras. É Hebreus capítulo 11, versículo 31, que diz que mediante a fé, Raabe não foi morta quando ela escondeu os espias e assim Deus a livrou, né? Então Tiago amplia a questão ao citar Raabe no versículo 25, juntando-se assim ao escritor de Hebreus, tá bom? Então nós ficamos aqui com essa aula e ele vai terminar. Sua fé foi evidenciada por suas obras. Tiago mostra que o exemplo de Raabe é universal, tendo servido para Abraão e para uma mulher gentia, fora da linhagem abraâmica. Tiago conclui o capítulo 2 mostrando que assim como um médico que tem o conhecimento para saber se uma pessoa está viva ou não, o crente é identificado se possui uma fé viva pela ação. Amém, meus irmãos? Então eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que esteve aqui conosco. Que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima aula cheia de alegria, cheia de bênção. E que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de vocês. E não se esqueça, amplie o conhecimento dos seus alunos, não subestime a capacidade deles e aumente o QI e o conhecimento deles através da sua aula, tá bom? E exponha para eles que eles precisam agir, porque a fé sem obras, ela é morta. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.